Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Marcelo, alguns de vocês provavelmente já me conhecem, sou formado em História, tá bom? E a gente está começando com essa iniciativa aqui de gravar alguns vídeos para falar sobre livros, alguns livros interessantes. Na verdade são indicações que a gente vai fazer aí para vocês conseguirem passar na livraria, comprar, né? E enriquecer assim, isso aqui é mais uma troca de informações, tipo, eu chego aqui, conto para vocês o que eu achei do livro, um pouco da visão do autor. Então vocês vão se enriquecer assistindo esse vídeo também, assim como vocês também vão me enriquecer se vocês deixarem nos comentários sugestões de livros, né, sugestões de vídeos, comentários sobre o tema que está sendo discutido mesmo, vai ser altamente interessante se você fizer isso, tá bom? Então desde já eu estou convidando vocês para acompanhar essa série de vídeos. Nós vamos falar de muitos outros livros, tá bom? E a gente está aceitando indicações, tá? Aceitando indicações, eu geralmente pego uma semana para ler um livro e eu aceito com certeza que vocês coloquem nos comentários o próximo livro que vocês querem, tá? Peço também que vocês nos acompanhem nas nossas redes, tá? A gente tem um projeto de voluntariado muito interessante que se chama União Libertação. Então, União e Libertação, você consegue encontrar a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá bom? E também em outras redes sociais mais aleatórias, assim, Cos TV e tal. Temos aí já estamos então em algumas outras redes sociais. Vamos tentar deixar na descrição, tá certo? Na edição. Então, na descrição a gente vai estar tudo aí para quem quiser acompanhar, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, né, a esse canal. Ele está começando basicamente agora, mas já é um projeto antigo, tá? Por isso que eu peço para vocês acompanharem aí, vão ficar sabendo legal. Bom, hoje o primeiro livro a ser escolhido, né, não poderia ser diferente, é uma biografia sobre um personagem histórico que fez o mundo estremecer. Ele jogou a Europa inteira contra ele, isso porque ele queria dominar a Europa inteira, né? Eu não preciso nem falar muito para dizer que é um certo francês aí que você certamente já escutou falar bastante aí no colégio, né? Então, tô falando de Napoleão. A gente vai analisar aqui uma biografia de Napoleão, muito interessante. Os mais observadores já notaram que ela tá aqui atrás de mim, ó. Dá pra ver ali, né? O Napoleão com a mão na barriga, na pança, né? É... Como quase praticamente todas as imagens que a gente tem dele, ele tá com a mão lá na pança e tal. Mas não é porque ele tá com fome, não. Ele tinha uma espécie de úlcera, né? Uma possibilidade, ele tinha uma espécie de úlcera, por isso que ele ficava com a mãozinha assim na barriga. Então eu vou pegar até o livro aqui para vocês verem, olha só. A capa aqui bem bonita, né? E esse livro foi escrito por André Maurois. Só que eu falei em francês, né? Porque o nome é francês. Então é André Maurois. Você vai ver também na descrição do vídeo André Maurois. Isso aqui é um pseudônimo, tá? O nome do autor de fato não é esse. Mas ele escreveu muitos livros, né? Um autor francês que escreveu muitos livros e muitas biografias. Ele também tem uma biografia ótima sobre Voltaire. Algumas coisas, infelizmente, não estão em língua portuguesa ainda, né? Mas vale muito a pena acompanhar outras obras dele, viu? Particularmente este livro aqui do Napoleão, eu gostei bastante. E ele tem um diferencialzinho que é uma biografia ilustrada, que eu acho incrível, porque eu particularmente gosto de ler livros onde eu enxergo a feição dos personagens, né? É um aspecto muito interessante para quem gosta de estudar história, gosta de entender os personagens históricos, é fazer uma interpretação também de como eles são representados, né? Muitas vezes alguns são representados fielmente, outros são representados idealmente, né? Mas de qualquer forma é um registro histórico muito importante, a gente consegue visualizar muito melhor. E aqui não tem só ilustração de personagens históricos, também tem ilustração de lugares, onde se deram os acontecimentos, né? De castelos, de outros países. Então eu acho que isso enriquece demais a leitura. Eu até vou mostrar aqui uma página para vocês, ó. Um detalhe que está em preto e branco, então eu me senti quase que lendo um livro antigo, assim, sabe? Quando eu pego um livro em 1900 e bolinha lá, sabe? Então, mas apesar de estar em preto e branco, as imagens estão em uma qualidade incrível, tá? Então não vai ser como se você estivesse vendo uma imagem ali de Windows, né? No começo do Windows, assim, uma imagem toda pixada, não é o caso, tá? Bom, vamos falar então desse livro, que eu acho que eu já enrolei demais aqui. Eu gostei muito, gostei bastante. No final vou dar até uma notinha para o livro, mas eu gostei bastante dele. Porque, primeiramente, nós temos que entender que todo homem é um símbolo. Então, todo homem ele representa algo, em maior ou menor grau. Napoleão, pela grandeza de sua figura, é um símbolo por excelência. É um símbolo de um homem grandioso, né?
Não estamos aqui falando de uma grandiosidade moral, nada do tipo. É grandioso por si mesmo. Por que eu quero dizer isso? Porque ele realizou coisas de uma magnitude, assim, não tem nem como expressar em palavras. Ele realmente revirou a Europa. Ele foi um tornado. Algumas pessoas comparam ele com eventos da natureza. Um tornado, um tsunami na Europa, né? Ele varreu a Europa sob a sua bandeira, né, do Império Francês. Então, isso é altamente interessante por si só. Muito conhecido por suas batalhas, um excelente estrategista, né? Afinal, ele começa como militar, ele se destaca por ser um militar, né? E antes ele era um jacobino. Então, os jacobinos, para quem não está tão informado sobre a Revolução Francesa, era aquela linha de pessoas que eram as mais radicais na Revolução Francesa. Os que defendiam os ideais mais revolucionários, os republicanos mais sanguinários, entendeu? Então, Napoleão era esse cara. Ele começa como um cara que tem esse viés militar e que também tem esse viés político de ser republicano. E termina como um imperador, tomando o lugar dos reis que a princípio ele criticava, entendeu? Então já começa, já é uma figura controversa só por esse fato, tá? Mas eu gosto assim, o autor ele já começa analisando a personalidade, né? O Napoleão, como eu havia dito, ele é um símbolo. Na medida em que ele é um símbolo, a gente tem que entender o que ele representa. Ele tem isso daí ele tem algo de enigmático que o autor não deixa de notar e de colocar aqui desde o começo. O livro ele se propõe, evidentemente, a pegar desde a infância do Napoleão, vai explicar até aquele momento que foi o 18 de Brumário. O 18 de Brumário foi quando Napoleão ele deu o golpe, né? E ele dividiu o poder que antes pertencia ao diretório no consulado. Então, mas ele era a figura principal, apesar de ter outros dois cônsules, né? Então ele vai crescendo e esse crescimento de pouco a pouco dele é muito interessante também, porque ele começa num crescimento militar, se torna um general, vai para cônsul e quando a gente vai ver ele já virou imperador da França, imperador da Europa praticamente, dando ordens assim, né? Então o Napoleão ele é uma figura que impressiona por esse aspecto guerreiro, esse aspecto de que parecia que ninguém alcançava ele. Né? E ele vem com essa coisa muito de eu vou fazer, eu vou me impor. Isso é um aspecto muito interessante. Então esse personagem, que às vezes foi romântico, que às vezes foi monárquico, que às vezes foi militar, que às vezes foi violento, às vezes foi diplomático, né? Um revolucionário que fez pactos com monarquia e com a igreja ao mesmo tempo em que antes era um jacobino, uma figura que ele já representa de certa forma uma imagem do que viria a ser o hipócrita político, ao mesmo tempo que ele realizou grandes coisas, né? Quando ele empreende essa luta pela Europa, ele está querendo fazer o quê? Difundir os ideais da revolução. Mas ele os difunde de uma maneira tradicional. Isso é um pouco bizarro, assim, na maneira do império. Porém, ele não era uma figura nobre. Então, tudo isso são questões que o autor suscita logo no começo. E ele vai mostrando esses questionamentos a respeito de Napoleão. Qual a mentalidade desse homem? Quais eram as verdadeiras ambições dele? É muito difícil descobrir isso. O fato é que nós sabemos que o que ele realizou não tem comparativo na história. Não há nada semelhante com Napoleão na história do mundo. Você teve outros imperadores, né? Você teve outros grandes governantes, como por exemplo Alexandre o Grande, Júlio César. Você teve todo esse tipo de coisa na história, mas não na maneira como foi feita com Napoleão. Um homem que se autocoroou, um homem que era um revolucionário nos moldes de um rei pagão que queria ser adorado, um homem que certamente buscava se gloriar. Ele queria ser adorado, ele se colocava desse jeito. As imagens que a gente tem nesse livro pintam um homem que tem uma certa grandiosidade. Há inclusive um autor francês que diz isso, né? Que Deus tem os seus preferidos, ele acaba por escolher alguns deles para beneficiar com muitas graças, muitos dotes, né? Mas essas pessoas ainda têm livre-arbítrio, então elas podem escolher por cair na desgraça. E mesmo na desgraça, a sua grandeza ainda se manifesta. Elas não perdem esse fator natural. Napoleão é um desses. Porque caindo na violência, caindo na tirania, ele ainda demonstrava um caráter de grandeza, um olhar para o absoluto. Napoleão é uma figura interessantíssima, a tal ponto que nós podemos dizer que nenhum homem de fato venceu. Ele foi vencido pela natureza, foi vencido pelos céus, né? Até a invasão da Rússia, nenhum homem tinha conseguido vencê-lo. Para não dizer algo que não foi tapeado por Dom João, que veio para o Brasil, né? Dom João VI. Foi tapeado, mas porque o Dom João VI fez uma retirada estratégica. Agora, na batalha, até o momento, ninguém. Até que chegou Waterloo, esse homem reúne
tem que reunir toda a Europa para partir para cima dele, e por conta de um detalhe, uma falha de comunicação, ele perde essa batalha. É uma figura altamente enigmática. Ainda tem uma parte do livro que é dedicada ao primeiro exílio dele e ao segundo, mas o segundo certamente é o mais triste, porque já isolado na ilha de Santa Helena, onde já mais nada ele poderia fazer, onde ele estava longe de qualquer civilização, ele morre pensando no que poderia ser esse Império Napoleônico, né? Um homem que nunca descansou. Acumulou projetos grandiosos, mas acumulava esses projetos, essas batalhas, não tinha previsão de fim, era uma guerra interminável que ele precisava empreender para realizar aquilo que a alma dele almejava. Nesse sentido, ele almejava um absoluto, ele almejava um império gigantesco, movido sobre a bandeira da França, do seu império francês, mas não chegou nisso, não tinha como. A tal ponto que ele nunca teve uma vitória definitiva, ele nunca teve um momento onde ele conseguiria descansar, falar, ganhei, agora eu posso gerir o meu império. Ele estava sempre em uma batalha constante. Portanto, a gente lembra Napoleão como esse general, como esse homem que buscou o absoluto, que tinha uma grandiosidade, que inaugurou um novo tipo de poder, e nós podemos dizer facilmente que não há um homem comparável a ele, nem antes, nem agora. Napoleão é uma figura singular, e por ser tão particular assim, que é uma delícia ler esse livro. Eu realmente indico esse livro para todos vocês. Leiam, mas assim, vocês vão conseguir ler num dia se vocês quiserem. O autor sintetiza muito bem em mais ou menos 160 páginas toda a história, com muitas imagens, com muitos detalhes assim interessantíssimos, né? Interpretações de algumas políticas do Napoleão, como por exemplo o fato de ele fundar reinos, né? E povos baseado nos familiares dele, por exemplo, né? Então ele tirava alguns reis, ele fazia deposição desses reis, se colocava acima deles e colocava seus familiares, que nem sempre eram tão competentes, né? Mas ele precisava dessa fidelidade. Ele se empenhou nesse projeto dele, ele foi traído por essas duas mulheres, porque ele realmente estava tão preocupado com a coisa que não se preocupava com a sua vida pessoal. Um homem completamente dedicado à guerra e a instaurar o seu império. Isso é um modelo de homem não visto, ele não é um arquétipo comum na história. E nesse ponto ele é enigmático, ele é interessante, e é muito interessante ler essa obra do André Maurois. Pois bem, ainda é o nosso primeiro vídeo aqui, então eu peço sugestões. Eu fiz só um comentário breve sobre algumas impressões que o autor tem. Meu plano aqui não foi comentar linearmente a história do Napoleão, isso seria para uma outra ocasião, porque senão não estaria sendo um convite a você ler o livro e descobrir todos esses fatos, mas é uma interpretação, um convite a entender essa personalidade, uma interpretação de quem foi Napoleão, né? Um homem que vislumbrou o absoluto, um homem enigmático, com certeza, essa é a palavra, enigmático, grande, mas que espalhou as ideias da Revolução Francesa no mundo, na base da guerra e na base da submissão dos legítimos reis da época. É um homem realmente a ser entendido ainda. Muito foi escrito sobre ele, mas pouco foi compreendido. Então eu agradeço muito a atenção de vocês. Novamente, deixem sugestão aí nos comentários, tá? Esse é só o primeiro livro e a gente vai analisar outros. Compartilhem, mandem para os amigos. E vamos criar uma comunidade também, pessoal. Vamos conversar, vamos entrar em contato, podem mandar mensagem pra gente. Se você tiver interesse em estudos também, chama a gente, vamos conversar, vamos bater um papo. Vai ser sempre muito legal. Então, muito obrigado por terem assistido a este primeiro vídeo. Fica o convite para os próximos. Sigam nossas páginas do União Libertação e a gente se vê numa próxima ocasião. Até mais!